Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante sobre a cruz. Não só como símbolo, sabe? Mas como um lugar mesmo, um caminho fundamental na fé. Uhum. A nossa fonte principal é um texto chamado A Cruz, Lugar e Caminho da Fé. E o ponto-chave que vamos, desvendar é aquela tensão, né? Entre ser justificado pela fé em Cristo. Certo. Ser considerado justo por Deus. Isso. E a nossa tendência humana de confiar mais nas obras, nos nossos esforços para achar paz. Então, a ideia aqui é entender essa perspectiva teológica específica. É um tema denso. Com certeza. E já começa forte, citando Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sim, esse é um versículo central para essa discussão. Exato. Diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E continua: pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Bem direto. Muito direto, coloca a questão de forma clara desde o início. E a análise que a gente tem aqui descreve um cenário que, olha, parece bem comum. Pessoas que se dizem cristãs, mas vivem meio que sob um monte de regras, preceitos. Uhum, como se precisassem complementar a fé. Isso. Misturando fé com esforço próprio, quase como se tivessem que, sei lá, ajudar Deus. O texto até menciona que essa confusão pode levar a uma busca por validação externa, essa religião mista. Exato. E é fascinante como a fonte enfatiza que essas obras da lei, elas simplesmente não podem justificar ninguém perante Deus. A justificação, nessa visão, é um ato puramente divino. Divino? Como assim? É Deus tornando justos aqueles que ele escolheu, os injustos eleitos, através do Filho, Jesus. O texto usa Hebreus 3,38. Mas o meu justo viverá à fé. E identifica Jesus como esse justo. Ah, entendi. O justo é Cristo. Exatamente. E também usa João capítulo 1, versículo 12, para reforçar que se tornar filho de Deus não vem da vontade humana, mas daqueles que nasceram de Deus. A perspectiva aqui é que a salvação parte só, unicamente, da ação de Deus. O que o texto chama de... Ação monérgica. Certo, lembro disso. Isso, ação monérgica, uma obra só de Deus. E aqui a coisa fica, para mim, bem interessante. Porque para sustentar essa ideia da iniciativa divina total, a fonte usa João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Uhum, um versículo forte também. Muito. O argumento é que vir a Cristo não é só uma questão de querer, mas de poder, uma ação que Deus inicia. E aí critica pesado a ideia de complementar a fé com jejuns, sacrifícios, rituais. Porque isso anularia a graça, né? Pela lógica do texto, Exatamente. Tornaria o sacrifício de Cristo em vão, como diz lá em Gálatas 2,21. Se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. e se a gente conecta isso ao tema maior da cruz como lugar e caminho, o texto argumenta que insistir nas obras acaba, de certa forma, distorcendo o papel de Cristo. Quase como se ele fosse um ministro do pecado. Nossa, pesado isso. Mas e a questão da moralidade, da ética? Fica de lado? Não, não, de forma alguma. E isso é crucial. A perspectiva apresentada não anula a importância da conduta. Pelo contrário, ela posiciona a moralidade e ética como consequências de nascer de Deus. Ah, então não são a causa da salvação. Exato. São evidências de quem já foi salvo pela graça. O texto até cita 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas espera aí, ninguém fica perfeito sem pecado nenhum, né? Antes, sabe, deixa de ser a fonte de prazer, a natureza que define a pessoa. Porque essa natureza antiga teria sido, tratada na cruz. Entendi. A natureza foi mudada na cruz. Então, resumindo tudo isso, qual é a essência dessa análise toda? Olha, o ponto central que a fonte martela é a justificação exclusivamente pela fé. Fé na obra que Cristo já completou na cruz. Ponto final. E contrapõe isso a qualquer tentativa humana de alcançar justiça ou salvação por mérito próprio, por obedecer à lei. Exatamente. É um contraste bem radical. E a fonte conclui com aquelas expressões famosas, né? Sim,
Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, sola scriptura, somente a Escritura, solo Christus somente Cristo. e soli Deo glória. Glória somente a Deus. Resume bem essa visão. Deixa a gente pensando, né? Com certeza. E levanta uma questão importante para quem nos ouve refletir, baseada nesse material. Se a fé e a salvação são apresentadas assim, como uma obra que Deus inicia e completa sozinho, como é que essa compreensão da cruz como lugar e caminho impacta a vivência diária, a espiritualidade do dia a dia? E como se percebe a relação entre essa graça soberana de Deus e a nossa conduta humana, né? Fica aí a reflexão.